Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico para mais um vídeo na série Para Pensar a Soberania de Deus e o Mal. E este vídeo faz parte das reflexões que nós estamos fazendo em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, de São Paulo, no ano de 1984. Se você apreciar este vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber novos vídeos desta série e de outras. Nós vamos iniciar o capítulo de número 4 do livro de William Fitch. E ele vai tratar a respeito da pessoa de Satanás, mais precisamente sob a ótica da serpente que surge no Éden, quando estão lá os nossos primeiros pais, trabalhando, vivendo, curtindo a vida na presença de Deus. E é importante nós nos lembrarmos, então, que o texto bíblico nos fala desta serpente. E nós sabemos, então, que os nossos pais cederam às sugestões da serpente, e vimos também em vídeos anteriores que, portanto, iniciativa de oferecer a maldade, de oferecer o mal, partiu de fora do ser humano. Todavia, o ser humano se acha responsável por introduzir o conhecimento do bem e do mal no mundo, de acordo com a Escritura, e por isso, então, é completamente responsável por tudo quanto decidiu fazer naquela ocasião. Mas quando os nossos primeiros pais tomaram consciência de que haviam ferido, desobedecido à ordem de Deus, então Deus falou tanto à serpente quanto falou aos nossos pais coisas específicas do castigo que cada um deles sofreria. No caso da serpente, nós temos aí na tela, Deus declarou à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muita gente acha que isto é história e que não deve ser levada em consideração por ser fantasiosa demais. Entretanto, nós vamos observar que no decorrer de todas as partes da Escritura, este assunto vem e volta, e quando chegamos na parte dos Evangelhos, onde Jesus Cristo aparece como o personagem principal, sendo então visto como o Filho do Deus vivo, de igual essência, portanto, um ser de dupla natureza, Deus-homem, nós verificamos que há uma incidência muito grande de ações que são satânicas durante o tempo que ele passou na Terra. Qual o objetivo da sua vinda, afinal de contas? Vamos nos lembrar, então, deste proto-evangelho que está lá em Gênesis 3,15, que diz que Deus porá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Quando olhamos para o final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2, nós verificamos que a Bíblia acaba identificando a serpente de Gênesis 3 com a serpente de Apocalipse 20. E o texto diz: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Pois aí, então, nós podemos observar que a antiga serpente está identificada como Diabolos, está identificada como Satã, está identificada como adversário de Deus, está identificada como aquele que
promove a si mesmo em detrimento de Deus e procura, sim, carregar consigo todos aqueles que não querem viver sob a orientação divina. Quando nós entramos na história de Jesus Cristo, ele começa efetivamente o seu ministério após o batismo de João Batista, nós sabemos disso. E o texto de Lucas, especialmente, que nós estamos usando aqui, é um texto que vai dizer que logo após que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto. Lucas diz, o evangelista diz, que ele foi cheio do Espírito Santo para começar a viver o seu ministério como Messias. Até então, ele tinha ficado sujeito aos seus pais, à sua casa. E o texto de Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. E o que aconteceu nesse período? Ele foi tentado pelo diabo. Há muita gente que diz: não existe nem Deus nem diabo. Entretanto, o relato bíblico diz que houve uma manifestação diabólica no sentido de interferir, de tentar que Jesus Cristo não conseguisse executar o seu próprio ministério. E Jesus, nesse período de 40 dias, nada comeu, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo se apresentou e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus Cristo, no decorrer do seu ministério, pegou pães, pegou peixes e multiplicou. Entretanto, aqui ele está desafiado a matar a própria fome na condição de revelar ao diabo a pretensão ou o esforço de se entender como filho de Deus. Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. É muito importante nós verificarmos que Jesus Cristo não combate esta tentação que recebeu por meio de recursos de lógica, recursos de reflexão filosófica, nada disso. Ele simplesmente vai ao texto bíblico da Torá, especialmente de Deuteronômio, capítulo 8, e diz assim: olhe, o ser humano não viverá só de pão. E essa tentação, então, deixa de se realizar. Mas o diabo não sossega. Então o diabo levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Se você é o Filho de Deus, foi a primeira prova de Jesus Cristo. Ele não precisava provar ao diabo que ele era. Mas agora o diabo propõe: se você me adorar, eu dou os reinos do mundo, porque eles estão sob a minha tutela, eles estão sob a minha posse. O apóstolo Paulo, por exemplo, confirma a ideia de que o espírito de Satanás atua nos filhos da desobediência dentro da humanidade. Se você me adorar. Mas Jesus respondeu com o Antigo Testamento novamente, está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E essa tentação foi vencida por Jesus. Mas há uma terceira tentação, e nós lembramos disso, não é? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, novamente esta afirmação, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que o guardem. É muito interessante a gente verificar que o diabo, para tentar a Cristo, cita as Escrituras. Entretanto, todos nós devemos reconhecer que o diabo não se apropria das Escrituras e não a interpreta como deve ser interpretada. E diz mais: o texto bíblico que o diabo citou: e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O desafio é: se você é o Filho de Deus, vá contra todas as coisas que Deus já lhe disse para fazer.
E então Jesus responde ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Isso está dentro da lei, no contexto de Israel. Entretanto, esta fala de Jesus Cristo foi feita com tanta autoridade que o texto de Lucas narra que, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ele não deixou, no tempo de ministério de Jesus Cristo, de tentar Jesus Cristo, de colocar pessoas, de manter o desagrado das autoridades, de trazer pessoas muito problemáticas para que Jesus realmente tivesse dificuldades. Mas Jesus Cristo foi vencendo luta a luta, tentação a tentação, e não caiu em nenhuma das ciladas do diabo. No decorrer do seu ministério, Jesus Cristo teve muitas discussões com as autoridades e, em certo momento, ele foi muito duro com essas autoridades porque disse: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Mas aqui, ao ser tão truculento, vamos dizer assim, tão forte, tão incisivo, Jesus Cristo então definiu como é a serpente, como é o diabo, como é Satanás. Disse Jesus: ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não existe uma sílaba de verdade na serpente. Não existe uma sílaba de palavra confiável da serpente. Em certa ocasião, Jesus Cristo começou a dizer para os seus discípulos, no círculo íntimo do seu trabalho na terra, ele começou a dizer que ele seria entregue na mão das autoridades e elas o matariam. E Pedro, então, se solidarizou tanto com Jesus Cristo que disse: pare de falar nessas coisas. Pare de dizer essas coisas, porque isso não vai acontecer. Então Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Ou seja, Jesus Cristo, ao repreender Pedro, na verdade, estava indo mais longe, estava reconhecendo aquela fala maliciosa do diabo, usando a pessoa de Pedro, infelizmente. E Jesus Cristo repreendeu, dizendo que o diabo não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Portanto, o próprio Senhor Jesus disse que o diabo é assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E também ele não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Ele é inimigo mortal declarado de Deus e inimigo mortal e declarado de todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus Cristo falou, então, ensinou muita coisa a respeito do reino de Deus, ele falou por parábolas, várias parábolas ele contou, que estão registradas nos evangelhos. Entretanto, tem duas parábolas que ele fez questão de explicar: a parábola do semeador e a parábola do joio. Aqui, quando ele está explicando a parábola do semeador, ele fala de uma semente que foi lançada e caiu na beira do caminho. Então ele explica o que significa uma semente que cai numa terra dura e que vem as aves do céu e comem aquela semente antes que ela consiga penetrar o solo. Ele explica: esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Ou seja, existe Deus e existe diabo. São diferentes, porque diabo é criatura, enquanto que Deus é criador.
Há uma enorme distância de poder e há uma enorme distância de constituição dos dois seres. Há gente que imagina que o diabo é igual a Deus. Não é. É absolutamente inferior a Deus. Não tem a onisciência de Deus, não tem a onipotência de Deus. Vive sob a mão de ferro de Deus. Mas ele tem o poder de vir e tirar a palavra semeada no coração de algumas pessoas, de maneira que elas nunca chegam a prestar atenção na pregação que lhes foi feita. Entra por um ouvido, sai pelo outro imediatamente. Na segunda parábola, a parábola do joio, Jesus Cristo explica que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Novamente, a presença agora de Satanás sendo chamado como maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo, o maligno é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Para a gente entender melhor isso aqui, se você não tem uma leitura bíblica, dá para explicar aqui o seguinte, que os empregados viram que de noite o adversário do seu patrão foi lá e semeou joio, muito parecido com o trigo, e as plantas começaram a crescer juntas. Então os empregados disseram: o senhor quer que a gente tire o joio? Ele disse: não, eu quero que vocês deixem as duas plantas crescerem, o trigo e o joio, e aí, quando vierem os especialistas em ceifa, então eles vão ceifar e eles vão pegar o joio, atar em fardos e mandar queimar. E isto, depois então, ele explicou que eram os filhos do maligno que vão ter esse tratamento e os ceifeiros são os anjos. No decorrer do seu ministério também, muitos obstáculos apareceram com pessoas muito doentes ou com pessoas com muita dificuldade que precisavam inclusive de serem curadas fisicamente, mas também de serem saneadas, exorcizadas por conta da dominação satânica sobre suas vidas. Então, em certa ocasião, uma senhora encurvada há 18 anos, por conta de uma enfermidade de natureza espiritual, aparece no cenário e é um dia de sábado. E Jesus confronta as autoridades, porque as autoridades entendem que a pessoa que tem necessidade pode procurar o milagre, sim, mas não no sábado. O sábado é dia de descanso. E Jesus Cristo interrompeu aquele descanso do sábado e resolveu limpar, resolveu exorcizar, resolveu curar aquela mulher. E ele confronta com esta fala: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ou seja, por 18 anos, Satanás teve voz de comando sobre aquela vida. E Jesus Cristo, então, enfrenta Satanás e, com o poder que ele tem, ele liberta a pessoa, a senhora, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico. E em Atos dos Apóstolos, Pedro está dando seu testemunho para Cornélio. Então eles estão ouvindo o relato de toda a história de Jesus Cristo e Pedro então afirma assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, preste atenção, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O reconhecimento de Pedro é que, de fato, houve uma incidência muito grande de pessoas oprimidas pelo diabo, exatamente para dificultar o trabalho de Jesus Cristo, mas isso não foi nenhum problema para ele, porque Deus estava com ele. Mas nós sabemos que
Satanás não descansa. Enquanto ele pode, ele quer sim desviar a atenção. E o que nós vemos a seguir é justamente o fato de que ele entrou no círculo de discípulos, de apóstolos de Jesus Cristo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Mas não foi só isso que ele tentou. Ele conseguiu minar Judas. Ele conseguiu que Judas traísse Jesus Cristo. Só que os apóstolos asseguram que esta vitória, vamos dizer assim, dele sobre Judas e depois conseguindo a condenação de Jesus Cristo, já estava programada por Deus para se realizar. Portanto, Deus estava no controle das situações, ainda que o diabo se esforçasse muito para que Jesus Cristo fosse entregue. Mas, nesse mesmo processo, Jesus Cristo fala de uma coisa que ninguém havia percebido. Ele disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Por que é que Jesus estava falando quando você voltar para mim? Porque Pedro ainda ia negar Jesus Cristo 3 vezes. Ou seja, ele ia ser ainda objeto não de uma traição deliberada, mas de uma traição que traria para ele um profundo arrependimento, porque ele negaria o nome de Jesus Cristo ainda. Mas Jesus sabiamente diz: quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. E foi isso que Pedro começou a fazer depois da ressurreição de Jesus Cristo. Quando pensamos, então, no que deve acontecer a esta serpente, vamos nos lembrar do texto original, do texto inicial, que diz assim, que eu porei inimizade entre você e a semente da mulher, não é? A semente da mulher vai esmagar a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar dela. A cruz é uma ferida, mas o esmagar a cabeça é uma destruição que já está prometida e planejada por Deus. Porque quando Jesus Cristo está falando no seu discurso escatológico, em Mateus, no capítulo 25, ele fala que todos vão comparecer perante ele e ele será juiz e que, na verdade, alguns serão colocados à sua direita, outros serão colocados à sua esquerda. Aqueles que estiverem à sua esquerda, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. E é interessante agora, por que existe esse fogo eterno? Quem criou este fogo eterno? Foi o diabo? Não, absolutamente não. Foi Deus que criou o fogo eterno e o preparou para o diabo e seus anjos. Agora, todo aquele que se afasta de Deus e caminha pelas mentiras do diabo, se Jesus Cristo não salvar a sua vida, vai ser apartado para o fogo eterno que está preparado não para a pessoa simplesmente, mas muito mais para toda a hoste espiritual da maldade, começando pelo diabo. O apóstolo Paulo, então, diz que na nossa vida cotidiana nós devemos lembrar que o diabo existe, que o diabo está tentando atrapalhar a vida das pessoas o tempo todo e as próprias pessoas, porque ainda não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são guiadas, iludidas por ele. Vivem sob o domínio da sua astúcia. Em relação aos cristãos, o apóstolo Paulo diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que significa isto? Significa que nós não temos que lutar contra pessoas físicas, contra as pessoas que nos maltratam. Pelo contrário, nós devemos amar as pessoas, nós devemos cuidar das pessoas. Entretanto, nós devemos saber que a nossa luta
é eminentemente espiritual e nós precisamos estar armados com a palavra de Deus, com a verdade, com a santidade, com várias partes de uma armadura, porque o diabo promove ciladas. Ele ainda está empoderado para fazer ciladas, armar ciladas, especialmente para o povo cristão. João, na sua primeira carta, vai trabalhar a ideia de que a pessoa que pratica ou que vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. É isto que João está afirmando. Se uma pessoa não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela vive na prática do pecado, porque só em Jesus Cristo os pecados são perdoados. Entretanto, assim como o diabo vive pecando desde o princípio, é necessário que qualquer pessoa entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, na vida dela, destrua as obras do diabo, porque, de forma redentiva, ele já fez isso para todo sempre, de uma vez. E Hebreus, então, nos leva a pensar nesta comunhão de Jesus Cristo, porque diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, olha só que interessante, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que esse texto nos ajuda a pensar é que a morte de Jesus Cristo, prevista, planejada, executada pelo próprio Deus, não foi uma astúcia diabólica. Na verdade, foi o esmagar a cabeça da serpente. Ele ainda está por aí, ele ainda está por aqui, mas ele sabe que quando Jesus Cristo voltar, ele não terá nunca mais nenhum sucesso em nenhuma tentativa que fizer. Por isso é importante nós considerarmos que se Jesus Cristo tratou tão seriamente a existência desta criatura que se opõe a Deus, que é astuta, que é mentirosa, que arma ciladas, nós devemos ser atentos com isso, certamente buscando a Deus em todo o tempo para não cairmos nas armadilhas que ele prepara. Mas nós continuaremos este assunto no nosso próximo vídeo. Até lá!